No universo da mitologia grega, um nome ressoa acima de todos os outros: Zeus, o rei dos deuses, o senhor do Olimpo, o portador do raio. Mas a história de Zeus não é a de um herói nobre e justo. É uma história de poder, medo, traição e de um ciclo vicioso de violência que atravessou gerações. Para entender Zeus, precisamos voltar no tempo, para uma era sombria antes mesmo de sua existência. Antes de Zeus, o universo era governado por um ser imenso e temível: o titã Cronos, o deus do tempo. Cronos não era o primeiro governante. Ele mesmo havia chegado ao poder de uma forma brutal, derrotando e mutilando seu próprio pai, o céu personificado Urano. Mas essa vitória veio com um preço, uma profecia terrível que ecoaria por toda a eternidade. Foi dito que Cronos, assim como fez com seu pai, também seria destronado por um de seus próprios filhos. O medo dessa profecia envenenou a alma de Cronos. Ele se tornou um tirano paranoico, e para garantir que o futuro previsto nunca acontecesse, ele tomou uma decisão monstruosa. Cada vez que sua esposa, a Titâne Reia, dava à luz um filho, Cronos o tomava em seus braços e o devorava inteiro, aprisionando seus próprios filhos na escuridão de seu estômago. Um por um, ele engoliu Hestia, a deusa do lar; Deméter, a deusa da colheita; Hera, sua futura rainha; Hades, o futuro senhor do submundo; e Poseidon, o futuro mestre dos mares. 5 deuses, 5 esperanças, devoradas pelo medo de seu pai. Mas Reia não suportava mais ver seus filhos serem destruídos. Quando o 6º filho estava prestes a nascer, ela arquitetou um plano desesperado. Em segredo, ela viajou até a ilha de Creta e deu à luz em uma caverna profunda. Ela chamou o bebê de Zeus para enganar seu marido. Reia voltou para Cronos e, em vez de entregar o recém-nascido, entregou-lhe uma pedra enrolada em panos. Cego pela paranoia, Cronos engoliu a pedra sem perceber a troca. O futuro rei dos deuses estava a salvo. Longe do olhar tirânico de seu pai, Zeus cresceu escondido na caverna do Monte Ida. Ele foi criado por ninfas e protegido por guerreiros míticos. Alimentado pelo leite da cabra Malteia, Zeus se tornou um jovem forte, poderoso e, acima de tudo, consciente do destino terrível de seus irmãos. O conhecimento do que seu pai havia feito acendeu dentro dele uma chama de vingança e justiça. Quando atingiu a idade adulta, ele sabia o que precisava fazer. Era hora de confrontar Cronos e libertar sua família. Zeus, com a ajuda de Metis, a deusa da prudência, preparou uma poção especial. Ele disfarçou-se e conseguiu fazer com que Cronos bebesse a mistura. O efeito foi imediato e violento. O grande titã começou a vomitar tudo o que havia engolido. Primeiro, a pedra que Reia lhe dera. E depois, um por um, seus filhos, agora adultos e cheios de poder, emergiram da escuridão: Poseidon, Hades, Hera, Deméter e Hestia. Eles estavam vivos e estavam prontos para a guerra. O que se seguiu foi uma batalha cataclísmica que abalou os alicerces do cosmos, a titanomaquia, a guerra entre os deuses e os titãs. De um lado, Cronos e seus irmãos titãs, a velha ordem, representando a força bruta e o caos primordial. Do outro, Zeus e seus irmãos e irmãs, a nova geração de deuses, determinados a tomar o poder. A guerra durou 10 longos anos. As montanhas tremeram e os céus se rasgaram. Zeus, do alto dos céus, empunhava a arma mais poderosa já criada, o raio, forjado pelo Ciclopes que ele libertou do Tártaro. Cada relâmpago era um golpe devastador contra os titãs. Seu irmão Poseidon, com seu tridente, agitava os mares, criando maremotos e tsunamis que varriam os inimigos. E Hades, emergindo das profundezas da terra, usava seu elmo da invisibilidade para atacar das sombras, espalhando o terror entre as fileiras dos titãs. Juntos, os 3 irmãos formavam uma força imparável. No final, a nova ordem prevaleceu. Cronos foi derrotado. Ele e os outros titãs que lutaram contra os deuses foram acorrentados e lançados na prisão mais profunda e escura do universo, o Tártaro, um abismo de onde não haveria escapatória. A era dos titãs havia terminado. A era dos deuses do Olimpo havia começado. Com a vitória garantida, era hora de dividir o mundo. Os 3 irmãos, que juntos conquistaram o universo, decidiram seu domínio por sorteio. A Zeus coube o domínio dos céus e da terra, tornando-se o rei supremo de todos os deuses imortais. A Poseidon couberam os mares, os oceanos e todas as águas, e a Hades coube o reino sombrio e silencioso do submundo, o mundo dos mortos. Zeus estabeleceu seu trono no topo do Monte Olimpo, o pico mais alto da Grécia, de onde governaria seu novo império. Mas, sentado em seu trono dourado, o novo rei não encontrou paz. A profecia que assombrou seu pai agora ecoava em sua própria mente. Ele havia cumprido a profecia ao derrotar Cronos. E a lógica sombria do destino sussurrava que, um dia, um de seus próprios filhos poderia fazer o mesmo com ele. O medo que levou seu pai à loucura começou a se enraizar no coração de Zeus. O poder absoluto não trouxe segurança, mas uma paranoia absoluta. Ele passou a desconfiar de todos, de seus irmãos, de suas irmãs e até mesmo
de sua esposa. Zeus casou-se com sua irmã, Hera, que se tornou a rainha do Olimpo. Mas a fidelidade nunca foi uma de suas virtudes, impulsionado por seus desejos, e talvez por um medo inconsciente de que um herdeiro legítimo com Hera pudesse se tornar uma ameaça. Zeus começou uma série interminável de traições. Ele se apaixonava ou simplesmente tomava deusas, ninfas e mulheres mortais. Para conseguir o que queria, ele era um mestre do disfarce. Ele se transformou em um touro branco para sequestrar a princesa Europa, em uma chuva de ouro para alcançar Danae, em um cisne para seduzir Lida. Dessas uniões nasceram muitos dos heróis e figuras mais famosas da mitologia grega. Hércules, o semideus mais forte que já existiu. Perseu, o matador da Medusa. Minos, o rei de Creta. Mas esses casos de amor raramente terminavam bem. As traições de Zeus despertaram a fúria ciumenta de Hera, que perseguia implacavelmente suas amantes e seus filhos. O rastro de suas infidelidades criou monstros, gerou tragédias familiares e espalhou o caos pelo mundo mortal e divino. A crueldade de Zeus não se limitava aos seus assuntos amorosos. Ele exigia obediência total, e sua ira era terrível para aqueles que o desafiavam. Um dos exemplos mais brutais de sua vingança foi o castigo de Prometeu. Prometeu era um titã que, ao contrário dos outros, havia lutado ao lado dos deuses na titanomaquia. Ele era o criador da humanidade e tinha um carinho especial por suas criações. Vendo os humanos sofrendo no frio e na escuridão, Prometeu desafiou Zeus. Roubou o fogo sagrado do Olimpo e o deu à humanidade. A fúria de Zeus foi incomensurável. Para ele, isso não foi um ato de compaixão, mas de insubordinação. Como punição, Zeus ordenou que Prometeu fosse acorrentado a uma rocha no Cáucaso. E lá, todos os dias, uma águia gigante, a ave de Zeus, descia dos céus para devorar seu fígado. Durante a noite, o fígado de Prometeu, por ser imortal, se regenerava completamente apenas para que a tortura pudesse recomeçar na manhã seguinte. Um castigo eterno, projetado para ser um aviso para qualquer um que ousasse desafiar o rei dos deuses. E assim, Zeus governava. O deus mais poderoso do universo, o senhor do trovão e do destino, era, na verdade, um rei solitário. Ele vivia cercado de deuses, mas consumido pela desconfiança. Ele era o juiz supremo, mas suas próprias ações eram movidas pela paixão e pelo medo. Ele sentava em um trono de ouro, mas era um prisioneiro de sua própria paranoia, sempre olhando por cima do ombro, sempre temendo a sombra de uma profecia, sempre com medo de que o ciclo de violência que ele mesmo perpetuou voltasse para destruí-lo. Zeus não era um herói, ele era um governante complexo, um deus de dualidades. Ele podia ser generoso, mas era majoritariamente um tirano que governava através do medo. A sua história nos ensina uma lição poderosa. Quanto mais poder uma pessoa acumula, mais ela teme perdê-lo. Zeus, o rei dos deuses, o mestre do céu, nunca conseguiu realmente controlar a única coisa que importava, seu próprio medo. Ele era o carcereiro do Tártaro, mas também era um prisioneiro em seu próprio trono. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nas profundezas da mitologia, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossas próximas histórias. Até a próxima!